Depois de tantas décadas iludindo os crentes com falsas datas do fim do mundo, a liderança das Testemunhas de Jeová finalmente reconhece: nós não sabemos quando é que o fim desse sistema irá chegar. Fique até o final do vídeo para acompanhar este caso. Bom, saudações a todos vocês, bem-vindos ao canal Mospil. Estou mais uma vez convosco e desta vez vamos falar desse tema em que finalmente o corpo governante, a liderança das Testemunhas de Jeová, o escravo fiel e prudente, né, reconheceu que não sabem quando é que o fim deste sistema irá chegar. Eu vou mostrar uma publicação recente das Testemunhas de Jeová, onde eles fazem esse reconhecimento depois de tantas décadas iludindo os crentes com falsas datas do fim do mundo, né? Exatamente. Então, mas vamos lá primeiro, antes de eu vos mostrar essas declarações recentes, vamos lá mostrar quais são essas datas, falsas datas do fim do mundo. E você pode entrar no próprio site oficial da Testemunhas de Jeová e consultar lá, porque a informação está lá na biblioteca JW também, você pode entrar, está lá. Primeiro, disseram que 1914, né, seria a data do fim do mundo. E em 1914 não aconteceu nada. Falaram também de 1925, né, como a data do fim do mundo, e não aconteceu nada. E falaram de alguns eventos em 1918, 1920, relacionados com a destruição das religiões. Falaram sobre destruição dos governos políticos entre 1918 e 1920, mas não aconteceu nada. Veio 1925, não aconteceu nada. E conforme vocês podem ver, todas essas promessas falsas do fim do mundo estão até no site oficial das Testemunhas de Jeová, lá registradas, né? Porque foram publicadas nas próprias publicações. Depois passou 1925, 1941 prometeu-se também que seria a data do fim do mundo, até não sei se construiu-se ou comprou-se lá, mas na época era uma mansão em Bet-Sarim, né? Chamaram de Bet-Sarim. Então disseram que os patriarcas bíblicos, Abraão, Isaac e Jacó, esses iriam ressuscitar, iriam viver naquela mansão, mas era tudo mentira, não aconteceu nada. Ok, passou 1925, 1941, 1975. Eu até tenho familiares, né, que em 1965 acreditavam que seria o fim do mundo, porque foi isso que a liderança de Testemunhas de Jeová ensinava em suas publicações, que 1965 é o ano do Armagedon. Veio 1965, não aconteceu nada, então não aconteceu nada. Então depois também disseram que o século XX não vai passar, porque esta geração não passará, porque esta geração não passará, e veio o século XX, terminou, ano 2000 passou e fim do mundo, nada, né? Então depois já fizeram a interpretação, porque esta geração existe aquela interpretação da geração sobreposta, que eu acredito que a maioria das Testemunhas de Jeová nem consegue explicar, porque aquilo não se entende com facilidade, sobre geração sobreposta, né? Acho que foi o David Splane que falou isso em 2017, um dos líderes, né, das Testemunhas de Jeová, membro do corpo governante, né? Então, para fazer entender que o fim está muito próximo e tal, houve até umas declarações que muitas Testemunhas de Jeová nos anos passados gostavam, não sei agora, de vivemos nos últimos dias dos últimos dias. Vivemos nos últimos dias dos últimos dias. Então, para dizer que o fim está próximo, podemos não saber a data, mas o fim está muito próximo com tudo. Mas agora estamos em 2025. Veio a revista de junho, a Sentinela de junho de 2025. Vamos lá ver o que diz essa sentinela. Então, se você entrar no site oficial das Testemunhas de Jeová, né, é a Sentinela 1 de julho, edição de estudo de 2025, né? Então, procurar o estudo 26, né,
Tem o Cântico 123, obedeçamos a Jeová e a sua organização, né? Eu não sei qual é o texto da Bíblia que diz que Deus tem uma organização, né? Se alguém puder me mostrar, por favor, deixa aí nos comentários, né? Então, tem este tema aqui, aceite com humildade que você não sabe tudo. Tema muito interessante, né? Então, se você rodar aqui até o parágrafo 4, você vai ver aí a pergunta do parágrafo 4. De acordo com Mateus 24:36, qual é uma das coisas que nós não sabemos, né? Então, vai-se ler Mateus 24:36, depois, nós não sabemos quando o fim desse sistema de coisas vai chegar. Até Jesus, quando esteve na terra, quando estava na terra, não sabia a respeito daquele dia e daquela hora. Mas isso não é novidade. É o que os dissidentes TJ, chamados de apóstolos, vem dizendo há décadas, de que essa coisa de fixar a data do fim do mundo para 1965, 1925, vivemos nos últimos dias dos últimos dias, não há necessidade disso, porque realmente as escrituras não falam nada sobre quando é que o fim exatamente será. Disse que para ninguém sabe a data do fim. O próprio Jesus Cristo deixou claro isso, né? Então, mas finalmente a liderança das testemunhas de Jeová já está a reconhecer que realmente ninguém sabe, não vale a pena tentar marcar data para isso, né? Então, parece que isso só vem realçar aquela máxima que nós dizemos. Parece que a luz primeiro brilha para os apóstatas, depois é que brilha para o corpo governante. Porque os apóstatas, como são chamados dissidentes das testemunhas, já vinham falando de que não vale a pena, mas eram chatos, apóstatas, endemoniados, está aqui o corpo governante finalmente a reconhecer. Então, ter razão os apóstatas ou não ter razão? Pronto, no parágrafo 5, vamos lá. Aí eles voltam a arrematar. De acordo com o que Jesus disse, nós não sabemos quanto tempo vamos precisar esperar até o fim chegar. Por causa disso, podemos ficar impacientes ou desanimados, principalmente se já estamos esperando pelo dia de Jeová há um bom tempo. Como não ficar desanimado? Eu conheço pessoas que esperaram o fim de 1965 e esse fim não veio. Até agora são testemunhas de Jeová. Então, provavelmente já estão quase na idade avançada, ou estão para entrar na idade avançada, né? E algumas dessas pessoas abdicaram de uma carreira, fazer faculdade, oportunidades financeiras, de casar, de até ter filhos, porque foram iludidos com a ideia de que o fim está muito próximo, né? Se você pudesse assim conversar com o testemunha de Jeová, conviver, você ia ver que a sua forma de viver, a sua forma de pensar está... eles têm a sensação, algumas delas, né, de que o fim, pronto, não vão morrer antes de o fim chegar e tal, o fim está muito próximo, talvez 10, 15 anos, mas essa sensação que a liderança das testemunhas de Jeová, o corpo governante, vem passando há décadas, né? E finalmente eles estão aqui a reconhecer de que, não sabemos, né? Ninguém sabe de tudo. Tenha humildade, porque ninguém sabe de tudo. Mas não foram eles que fizeram de contas que até sabiam a data do fim do mundo, né? Enquanto há muito tempo, o próprio Jesus disse que em Atos 1, versículo 7, que não cabe a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai colocou sob sua própria autoridade, né? Então, que tal? Será que os apóstolos têm razão ou não têm razão? Mais uma vez, parece que a luz brilhou primeiro para os apóstolos, depois só décadas depois é que brilhou para a liderança das testemunhas de Jeová, né? Então, é muito bom ter senso crítico, né? Questionar as coisas, antes não correr para acreditar em tudo, questionar, né? Muito bem, usar a mente para raciocinar, né? Então, o que você achou disso? Deixe a sua opinião nos comentários. Abraços, beijos e até o próximo vídeo.